mais ouvida. 106 FM, a rádio que dá um show com você. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente com inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A partir de agora, na sua emissora preferida, passamos a apresentar o programa Momento Espírita. Momento Espírita. Uma visão de vida cristã na visão espírita. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mais 2 minutos. Bom dia Morada Nova, bom dia região Jaguaribana, Sertão Central Cearense. Muito bom dia a você, amigo ouvinte, a você, amiga ouvinte da sua 106,3 município de Morada Nova, Ceará. Hoje, domingo 4 de maio do ano 2025, estamos chegando para mais um programa Momento Espírita. Só fazendo alusão, nós domingo passado não tivemos o programa em virtude do nosso evento, o primeiro seminário espírita com o tema Amor entre dois mundos. Aconteceu domingo passado, 27, e é com muita gratidão que nós falamos desse evento, a todos os nossos irmãos que lá estiveram conosco, dos convidados, aos palestrantes, aos trabalhadores que lá estiveram, presentearam-nos com um evento realmente de muita luz e de muita paz. Então, ao Criador, toda a nossa gratidão pela maneira com que o evento foi feito, foi realizado com tamanha organização e aceitação coletiva, né? Muito bem, 8h03, abraçando a todos que estão conosco, lembrando que este programa é uma idealização e realização do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec de Morada Nova, que tem na sua presidência Gilson Tavares e na vice-presidência Roberta Pereira. Também queremos aqui já agradecer ao Criador e pedirmos a força e a proteção para os nossos irmãos que estão se deslocando até a cidade de Quixeré para uma reunião da Ares 5, né? Que eles possam ir com boas vibrações, retornar com boas vibrações para nos contagiar a todos. Então, que Deus abençoe a todos os presentes neste evento na cidade de Quixeré. Muito bem, 8h04. No programa de hoje, nós estamos aqui, bem-aventurado sois eu, estamos aqui com 2 professores, rapaz. Professora Assunção Oliveira, que vai nos trazer o Evangelho de Jesus, e o jovem professor Marcelo Martins, que vai nos trazer um tema doutrinário. Então vamos aqui já ao bom dia dos nossos convidados e saber os respectivos temas que serão abordados no programa de hoje. Professora Assunção, bom dia. Bom dia, Rosimar. Bom dia, Marcelo. É um prazer enorme dividir aqui a bancada com você. É uma honra muito grande. E a vocês, queridos ouvintes, o meu caloroso bom dia. É um prazer estar aqui
com todos vocês, trazendo o que há de melhor para o nosso aprendizado do dia a dia, que são os ensinamentos de Jesus. E que seja bem proveitoso por todos o tema do Evangelho que vai ser exposto logo mais: o argueiro e a trave no olho. Muito bem, o argueiro e a trave no olho é o Evangelho de hoje com a nossa irmã professora Assunção Oliveira. Vamos agora ao tema doutrinário com o nosso jovem professor Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rosimar. Bom dia, dona Assunção. Também é uma satisfação dividir aqui esse programa de hoje com a sua participação. Bom dia também aos nossos queridos ouvintes, e hoje nós vamos falar a pedido do nosso querido presidente, né, Gilson, que pediu para que eu falasse sobre o tema que vai ser exposto por ele de forma mais detalhada na Casa Espírita, que é o tema Os Animais no Plano Espiritual, né? No caso, ele vai explorar muito a questão de se os animais têm alma. E aí, no caso, eu vou trazer de uma forma mais ampla esse assunto. Então, seu tema será? Os animais no plano espiritual. Pronto, muito bem. Professor Marcelo, já retornando com o seu tema doutrinário. Muito bem, já são 8h07. Vamos aqui à nossa reflexão no nosso Momento Espírita. Ação e oração. Sempre muito importante a oração por luz interior no campo íntimo, clareando passos e decisões sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complementa o valor nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente. No entanto, não esquecerás de estender-lhe os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana, a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina a benefício do ente amado que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, não olvidarás apoiá-lo com segurança e bondade na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já te colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Regarás ao céu, te liberte dos que te perseguem ou dos que ainda não se harmonizaram contigo. Entretanto, não lhe sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior em serviço do mundo. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvencilhes de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos, na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Ação é serviço, oração é força. Pela oração a criatura se dirige, mas intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Por Emmanuel, do livro Encontro de Paz, o médium Francisco Cândido Xavier. Só sei que nada sei, só sei que a minha lei devia ser a lei da caridade. Quantos eu consolei, o quanto eu me empenhei pra dar a alguém real felicidade.
Já paguei o mal com o bem, desci pra levantar alguém, sem rechaçar, sem desdém, sem prejuízo de outrem. Ainda ódio em mim, pena de talião, olho por olho, enfim, dente por dente, vacilação da fé, síndrome de Tomé, tendo que ver pra crer, mesmo patente. O mal que eu não quero ainda faço, o bem que eu quero esse ainda não faço. Estou enganando a quem? Longe do homem de bem. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Estou enganando a quem? Além de mim mesmo, além de mim mesmo, eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, tomar um banho de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Eu vou sair desse lugar, mudar, o que eu preciso é de transformação moral. Eu vou cuidar do céu em mim, crescer, amadurecer meu senso moral. Estamos apresentando Momento Espírita. Muito bem, 8 horas e 14 minutos, programa Momento Espírita, aqui pela sua 106,3, município de Morada Nova, Ceará, abraçando a todos que estão em nossa sintonia. Eu chamo a atenção aí dos nossos irmãos e irmãs que gostam, que cuidam, né, dos pets. A palestra hoje é direcionada para vocês, né, que tem esse amor incondicional para com estes animaizinhos. Então fique ligado no programa hoje, que com certeza você vai se identificar muito, tá bom? Bom, vamos aqui ao nosso Evangelho de Jesus com a professora Assunção Oliveira, trazendo o Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. Evangelho de Jesus. A luz do mundo na visão espírita. Na visão espírita. Professora, bom dia mais uma vez. Mais uma vez, bom dia, queridos ouvintes e companheiros de doutrina aqui presentes. Que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Mestre querido, iniciamos este momento
pedindo tua presença e proteção. Fortalece-nos na fé e no amor, para que possamos compreender e praticar os teus ensinamentos, que os bons espíritos nos envolvam em luz, purifiquem nossas intenções e inspirem nossas reflexões na mensagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inserido no capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Vai ser abordados os itens 9 e 10, que fala a respeito do argueiro e a trave no olho. Este evangelho, esta máxima, está amparado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5, que diz o seguinte: porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Bem, meus irmãos, observando o teor dessa mensagem, é bastante interessante que façamos uma reflexão sobre ela. Vejamos. O argueiro e a trave no olho é uma expressão que tem o seguinte significado. O argueiro significa uma pequena partícula, um cisco, um pequeno defeito ou erro. Já a trave significa um grande defeito ou erro, ou então um pedaço de madeira ou de outro material utilizado para sustentar ou reforçar uma estrutura que é ignorado ou não reconhecido por quem o possui. De maneira que do argueiro à trave tem uma distância muito grande, como vocês viram aí, que deu para perceber. Meus irmãos, todos nós ainda trazemos o argueiro e a trave nos nossos olhos. Quando Jesus traz essa reflexão, porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, e vós que não vedes uma trave no vosso olho, eu responderia: é exatamente devido à nossa vaidade, ao nosso orgulho. Nós temos dificuldades para compreender as nossas lutas ligadas aos nossos sentimentos. E sabemos que um dos grandes defeitos da humanidade é ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o que está em nós. Isso é porque temos muitas dificuldades ainda para fazer a leitura da nossa própria consciência. Então, antes de julgar o outro, nós precisávamos de olhar para dentro de nós, que seria então olhar com os olhos de um julgamento, para que possamos ver no espelho da consciência todas as nossas dificuldades, a fim de que nós pudéssemos cada dia mais compreender que as nossas atitudes repercutem ou também representam para o outro alguma postura. Então, o que nós pensaríamos
se víssemos alguém fazer o que fazemos? Para que a gente responda essa pergunta, precisamos ter certeza das nossas atitudes mais íntimas, que tanto têm nos prejudicados, trazendo para todos nós grandes dificuldades nesse segmento, que são os sentimentos ainda tão desalinhados das leis de Deus. E nós, às vezes, que trazemos o argueiro num dos nossos olhos, às vezes passamos também momentos muito difíceis, mas pelo ciúme, pela inveja, pela arrogância, mas muitas vezes não revelamos aquilo que estamos sentindo. Nós precisamos trabalhar isso, mesmo às vezes com o coração ferido, tristecido, mas isso geralmente é um fruto ou um resultado de um dos estados de ignorância e da inexperiência que vivemos como espírito. Então, meus irmãos, essa máxima nos leva a refletir, sem dúvida alguma, que é o orgulho, que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. E é claro que nós sabemos que essa dissimulação acontece quantas vezes? Porque damos desculpas, e nessas desculpas podemos perceber sim que as dificuldades de olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa pequenez. Esse modo de proceder com o nosso irmão é essencialmente o contrário à caridade. Porque estamos forjando um pensamento que não é o real. E a verdadeira caridade é, sim, modesta, simples e indulgente. Todas as vezes que a gente fala da caridade indulgente, precisamos entender o que ela pede. Que nós sejamos severos, rigorosos com nós mesmos, para depois podermos levantar qualquer hipótese em relação ao outro. É muito importante, meus irmãos, que possamos observar que todos nós temos muito a fazer e como temos. Precisamos pensar nessa questão que o Evangelho nos traz, que é a questão do orgulho. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. E muitas vezes temos insistido em viver dentro desse painel do orgulho, da vaidade, sem reconhecer que tudo isso nos traz uma grande dificuldade, porque são vícios morais que estamos carregando e que impede que as nossas virtudes sejam construídas para que possamos então se libertar dessas mazelas que vivem dentro de nós. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como o principal obstáculo do progresso. De todas as mazelas que vive dentro de nós, o orgulho é o pior. Ele é o principal adversário do progresso, porque impede que as pessoas aprendam uma com as outras. E, além do mais, o orgulho tem um poder de anular os efeitos benéficos da lei de sociedade, da convivência mútua
que temos aqui na Terra, pois o orgulho isola cada pessoa e sua própria personalidade, fazendo com que ela observe apenas o defeito no próximo e impedindo essa pessoa de perdoar. Não reconhecendo em si mesmo, às vezes, as suas boas qualidades e pedindo-a de fazer o seu próprio progresso. Que nós possamos, no decorrer da nossa existência terrena, meus irmãos, exercitar esse combate ao orgulho. Também não só ao orgulho, às falhas que nós cometemos, às imperfeições e aos vícios que ainda são muito presentes em nós. Tem como fazer isso? Sim, retirando a trave do nosso olho. Depois pensamos em ajudar o nosso irmão a tirar o cisco, ou seja, o argueiro do olho dele. Faço aqui o convite a todos. Antes de pensarmos, meus irmãos, em criticar ou julgar quem quer que seja, voltemos nosso olhar para a nossa própria situação, para nós mesmos, observando-nos para não cairmos em erros levados pelo orgulho, para disfarçarmos nossos próprios defeitos morais ou físicos. Pensemos nisso. E, para concluir o evangelho de hoje, vou ler uma lição cujo tema é meu caminho. Prestando a todos muita atenção. Cada pessoa tem suas tendências e sua maneira de ser. Eu sou original. Todo filho de Deus é original. Não há outro igual. O mundo é um imenso campo cheio de trilhas, estradas e caminhos. O melhor caminho é aquele que nos leva à felicidade. Você vai para onde quiser. Essa liberdade chama-se livre-arbítrio. Charles Chaplin dizia que no mundo há lugar para todos. Vou escolher sempre o caminho que me leva aos melhores lugares. Vou em busca da verdade e da paz. Jesus disse: eu sou o caminho. Um abraço fraternal a todos e até o próximo programa, se assim o Criador permitir. Muito obrigada. Muito bem, obrigado aí a professora Assunção Oliveira, que nos trouxe aí o Evangelho de Jesus de forma muito belíssima, que todos nós possamos trabalhar mais essa trave que está em nossos olhos, né? 8h29, já estaremos aqui com o tema doutrinário com o nosso amigo Marcelo Martins, e hoje vai falar sobre os animais no mundo espiritual, viu, gente? Você aí que gosta do seu animalzinho vai se identificar muito com o tema de hoje. Bom, a gente vai aqui para uma linda canção, mas eu já levo aqui o nosso abraço à dona Maísa, no bairro Padre Assis Monteiro, a dona Maísa, no 2 de agosto, a Dedé e família no Açude Velho, Chico Costa e amigos na Lagoa dos Bois, a Josélia no Açude Velho e os nossos irmãos, né, que congregam conosco do Sentimento Espírita e no Centro Espírita Allan Kardec. A Jaqueline Cavalcante, Jaqueline Cunha, Graça Nobre, Deodato, Evilson, Dona Mazé, Marta, Clécio, Mara, Felipe, Nora Neide Melo, Mirtes, Georgina, Arilton Rabelo e todos os demais, sintam-se todos abraçados, tá bom?
Vamos aqui a uma linda canção e voltamos com o tema doutrinário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a dor te procurar, é porque Deus quer saber da tua força, da tua fé, para um novo renascer. Tudo passa, tudo muda, só não passa o amor. Essa força poderosa que sustenta o viajor. Segue, sacode as sandálias, deixa lá qualquer migalha. Deus te quer, mirando os montes, Deus te quer, erguendo a fronte para o amor, para o perdão, para entoar uma canção. Hoje temos nossa cruz, mas além seremos luz. Então levanta, confia, desperta para a luz, para o amor maior, para Deus, para o amor de Deus. Segue, sacode as sandálias, deixa lá qualquer migalha. Deus te quer, mirando os montes, Deus te quer, erguendo a fronte para o amor, para o perdão, para entoar uma canção. Hoje temos nossa cruz, mas além seremos luz. Então levanta, confia, desperta para a luz, para o amor maior, para Deus, para o amor de Deus. Desperta, segue feliz. Muito bem, linda canção da Elizabeth Lacerda, Desperta, né? Agora 8h35, mandar um abraço para o nosso amigo Sérgio Maia, o Sérgio Paulo, a nossa amiga Eli Prudêncio, né? E também com muita gratidão, falar do nosso amigo Ronaldo Brilhante, que foi brilhante no nosso evento, iluminou o nosso dia com o seu canto, com o seu talento e com a sua presença espiritual, viu, Ronaldo? Grande abraço a você e toda a família. 8h35, ele ali foi uma dupla dinâmica, viu? Um abraço aí para vocês.
8 horas e 35 minutos, a gente vai trazer agora o tema doutrinário de hoje com o nosso irmão Marcelo Martins. Tema doutrinário. Tema doutrinário. Conceitos do dia a dia na visão espírita. Marcelo, bom dia contigo. Bom dia, Rosimar. Bom dia novamente aos nossos queridos ouvintes. Bom dia, Assunção. E hoje nós vamos dar início a falar de um tema muito importante, que são os animais no plano espiritual, que é um tema que desperta bastante interesse, tanto do público espírita quanto do público não espírita. Em relação à literatura espírita, nós precisamos entender que ainda há uma certa escassez de obras quanto a esse assunto, né, que aborde desde a criação dos espíritos até a sua evolução nos dois mundos, tanto material quanto espiritual. Mas isso se deve à questão da permissão divina, que não permite ao ser humano, ainda em estado de evolução, perscrutar os mistérios da criação divina. Então, quando o homem... Porque ainda falta um sentido para o homem poder compreender a perfeição da criação de Deus. Então, quando o homem ainda tiver em estado de orgulho, de egoísmo, não enxergar no outro um semelhante, um próximo, ele ainda não conseguirá entender toda a perfeição da criação divina. Então, nós não conseguimos compreender esse assunto com muita exatidão justamente por conta disso, ainda do estado de evolução que nós nos encontramos. Porém, o que nós sabemos sobre esse assunto em questão de literatura espírita se dá por meio dos relatos em livros e também a questão da vidência, né, nas reuniões mediúnicas dos relatos dos médiuns videntes, que afirmam que há nas colônias espirituais e no umbral a presença de animais. E falando de literatura, nós temos 2 livros bastante importantes. Primeiro, Em A Alma dos Animais, Ernesto Bosano, que é um grande pesquisador espírita italiano, falecido em 1943, que escreve que há animais, como, por exemplo, cães, gatos, cavalos, aves, coelhos e outros animais, que nem conhecemos por aqui, no plano terrestre, que convivem com os seres humanos nas colônias espirituais, ajudando em diversas atividades. Outro livro que também merece citação é o livro Nosso Lar, de André Luiz, que narra que os cães, por exemplo, são grandes auxiliares nas regiões escuras do umbral, facilitando o trabalho. E só que todo esse relato parte de uma pergunta primicial: os animais têm espírito? E então o Livro dos Espíritos vai nos dizer o seguinte, que os animais eles têm uma alma que sobrevive à matéria. Porém, esse espírito, com E minúsculo, é inferior ao do homem, porque nós sabemos que Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Só que à medida que esse princípio vai adquirindo experiências individuais, portanto, reencarnatórias, ele vai assumindo características morais que o vai distinguir dos outros espíritos, né? Então, à medida que esse princípio inteligente, esse espírito vai encarnando, ele vai obtendo um maior conhecimento, vai adquirindo o livre-arbítrio e vai se diferenciando enquanto individualidade. Os animais, eles têm uma inteligência rudimentar e o que prevalece é o instinto, diferente do homem, que tem a parte, sim, do instinto, mas também tem a parte da razão, ou seja, da racionalização desse instinto, apenas concentrado na vida material. Então, os animais têm aquele instinto muito básico, muito primitivo, voltado às questões biológicas, fazendo-os agir sem raciocinar. Eles têm uma certa liberdade de ação, agem conforme a circunstância, mas essa liberdade não pode ser caracterizada como o livre-arbítrio que conhecemos. Então, nós não podemos entender, por exemplo, se um cachorro prefere, né? Eu falo assim da minha, que entre a ração e um pedaço de carne, ela óbvio que ela vai preferir a carne, né? Mas a gente não pode entender isso como uma espécie de livre-arbítrio. Não, aquilo dali é uma certa liberdade de ação, restrita ao instinto dela, né? Um instinto biológico. Ao desencarnarem, os animais eles conservam sua individualidade, porque justamente nós não temos uma visão panteísta,
quando a gente fala assim, uma visão panteísta, no sentido de quando o espírito, quando o corpo desfalece, o espírito volta a Deus como se fosse gotas d'água voltando ao oceano. Então, o espírito, isso em relação a todos os espíritos, tanto aos animais racionais quanto aos irracionais, eles conservam a sua individualidade, certo? Mas eles não têm consciência do seu eu, então eles não passam pelo processo de desencarne da mesma forma que um ser humano. Então, logo quando eles reencarnam, esses animais, né, auxiliados por entidades humanas a essa tarefa incumbidos, nesse meio tempo eles ficam em um tipo de erraticidade, mas não há espírito de animais errantes no plano espiritual, assim como há o de humanos. Eurípides Cooley, que é pesquisador espírita que psicografou vários livros, inclusive publicados pela Federação Espírita Brasileira, em seu livro Animais Nossos Irmãos, complementa informando que eles são mantidos em grupos específicos a cada raça e a reencarnação já é quase sequencial à morte, ou seja, eles reencarnam imediatamente logo após o desencarne. No entanto, alguns animais podem demorar a reencarnar. Isso se deve à decisão dos espíritos a ele incumbidos, que mantêm alguns no mundo espiritual em tarefas de auxílio. Nós sabemos que todos os espíritos eles têm missões e ocupações no mundo espiritual. Então, não falta trabalho para nenhum espírito, desde o espírito inferior até o espírito puro. Todos contribuem para essa grande criação que é o universo. Acredita-se que animais menos evoluídos, como anfíbios e insetos, possuem uma espécie de alma grupal, e com o evoluir das espécies, a alma vai se individualizando. Bem, e como é que ocorre, né, a evolução dos animais? Assim como os seres humanos, a encarnação dos animais tem como finalidade específica e precípua a evolução. No entanto, sendo eles espíritos limitados, eles não têm os deveres de progresso que o homem tem. Os animais também progridem e evoluem, só que diferente de nós. Não pela força de vontade, pelas escolhas, mas pela força das coisas, e para eles, assim, não há expiação. Tá certo? Então, quando a gente está falando de animais, a gente não pode falar de expiação. Sendo assim, surge a questão: por que então eles sofrem com doenças, maus tratos, morte trágicas, se não há débitos a resgatar? Por que Deus permite, em sua misericórdia divina, que esses animais, que não têm nada a expiar, passem por determinadas situações? Algumas especulações sobre esta questão podem ser verificadas na obra de irmãos dedicados à pesquisa espírita. Eles nos mostram que as doenças e outras situações tristes pelas quais passam os animais se deve a uma depuração que auxilia na sua evolução. Tá certo? Então, todas as situações trágicas que passam por esses animais não é como uma forma de expiação, mas como uma forma de depuração, ou seja, para que esse princípio inteligente que habita nele possa evoluir mais depressa. Eurípides Cooley, no livro Animais Nossos Irmãos, ele escreve: nos animais, a dor age como um impulso evolutivo, é como se fosse uma propulsão. Quando feridos, o próprio animal lambe o machucado do outro numa rudimentar ação de busca da cura ou do alívio, o que representa os primórdios da fraternidade. É como a gente estava falando aqui. Muitas das vezes, os animais eles têm mais empatia do que os próprios seres humanos. Então, mas por quê? Porque em certas situações trágicas, há neles, mesmo que de forma bem rudimentar, de forma pouca, os rudimentos da fraternidade. Então, quando ele vê um outro animal da mesma espécie em uma situação complicada, por exemplo, de atropelo, eles vão ajudar, né? Então, isso daí são os rudimentos da fraternidade. Isso demonstra o princípio de evolução que todos nós, todas as criaturas de Deus, estamos submetidos. Quando morrem em acidentes, por exemplo, a aquisição de experiências e aprendizagens marcantes relativos à dor que impregnam um ser para a eternidade. Quando são abatidos ou machucados pelo homem de forma intencional ou não, o seu sacrifício promove ou resulta no bem.
Aqui podemos incluir os animais que servem de cobaias e acabam auxiliando a humanidade e terão assim as recompensas. O autor, o Eurípides, também coloca que alguns, pelo sofrimento, estariam depurando males também causados à humanidade, como doenças a que nos expõe. E, passando mais adiante, a questão da alimentação de origem animal na visão espírita, né? Uma das grandes afirmações que os defensores da causa animal eles colocam é de que a alimentação baseada na carne, a alimentação carnívora, ela é um tipo de alimentação ou de dieta que submete os animais à tortura, né? Então, a questão dos abatedouros públicos, que alguns têm métodos que não trazem tanta dor aos animais. Agora, tem outros, né, que, de forma desrespeitosa, dizer assim, matam de uma forma dolorosa, sem se preocupar se o animal está sentindo ou não dor. E aí, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele obtém a resposta de que tudo aquilo de que o homem se possa alimentar, sem prejuízo para a sua saúde, é permitido, e que na constituição física atual, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação, ela impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. E ainda que a abstenção de alimento animal, como expiação, é meritória apenas se for séria. Se só for na aparência, seria hipocrisia. Emmanuel, em Consolador, afirma que a ingestão de carne dos animais é um erro de enorme consequência, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana, e que determinadas vitaminas podem ser encontradas nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade dos matadouros e frigoríficos. Mas pondera informando que temos de considerar a máquina econômica na qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro. Com o advento dos tempos novos, os homens terrestres poderão dispensar a alimentação animal. Ou seja, a questão do vegetarianismo, a substituição da alimentação carnívora pela alimentação vegetal, ela só vai acontecer com o passar do tempo, quando o homem realmente deixar de lado suas necessidades primitivas, lembrar que é um espírito em carne, não a carne com espírito, é que ele vai passar a deixar de submeter os nossos irmãozinhos, né, os animais, a questões, a mortes tão violentas para suprir as necessidades físicas de coletividades. E, por último, vamos falar da questão da relação do homem e do animal. O ser humano ele tem muitos alimentos de origem animal, extraem sua pele, por exemplo, para desenvolver produtos. Muitas vezes os maltratam, matam pela caça predatória, às vezes não matam nem por questão de comida, mas matam por questão de esporte, de diversão, para fins comerciais ou não, e os usa para experiências em tratamento médico ou para teste de produto de beleza. Certo ou errado, moralmente falando, o fato é que são necessários para auxílio em nossas tarefas. E, infelizmente, muitas dessas ações ainda não conseguimos evitar pelo grau atual de evolução do planeta. E toda essa resignação a eles é recompensada. Charlette, em artigo para a Revista Espírita de 1860, diz: Deus é justo, e todas as suas criaturas estão sob suas leis. E estas dizem: todo ser fraco que tiver sofrido será recompensado. E por vezes o animal tem mais alma, mais coração que o homem em muitas circunstâncias. Mas a lei de causa e efeito está presente, e certamente os maus tratos que o homem causa aos animais acabam por voltar-se contra ele. Hoje, além da consciência de preservação de muitas pessoas, a lei de proteção ao animal e à natureza. Então, o que a gente deve destacar sempre, eu sei que tem muito maus tratos, tem abandono, mas a gente também deve lembrar das coisas boas. A evolução da legislação sobre o tema. Hoje nós temos muitas leis de proteção, de proteção aos animais, ou seja, há todo um amparo legal e extralegal aos nossos irmãos.
À medida que a humanidade evoluir ética e moralmente, cada vez menos será tolerado esse tipo de ocorrência. O convívio do homem e os animais será mais harmônico. Espécies mais dóceis habitarão o planeta. E o homem será mais amigo para com todos os animais, passando a tratá-los com mais consideração e respeito. Então, assim, destacar também a importância das ONGs, né, das organizações não governamentais, no trabalho com esses animais, e pedir também a conscientização da população de que, se nós temos um determinado animal em casa, né, um animal doméstico, e que esse animal ele vive solto, um exemplo, a questão de gatos, né? Providenciar a castração para que ele não venha, por exemplo, fugir e proliferar. Porque o animal ele não tem culpa. Lembrando, ele ainda tem a questão do instinto, da necessidade biológica de reprodução. Agora, o ser humano, enquanto tutor, enquanto espírito que tem um certo grau de depuração racional, ele deve ter aquela medida aquela medida racional de poder intervir, né? de poder ter a questão da castração e também do não abandono. Porque muitas das vezes esses animais que estão nas ruas, eles foram abandonados. Ou seja, um problema que seria individual de cada um passa a se tornar público quando os cidadãos eles deixam de cumprir seus deveres. Certo? Então, outra questão também é que tem algumas pessoas, infelizmente, de mentalidade muito atrasada, que reclamam das pessoas que ajudam, né, que colocam comida para esses animais. É óbvio que tem que ter a questão do censo, porque aonde você coloca o alimento desses animais, eles vão ficar ali por perto. Mas também a gente não pode nos esquecer que esses animais eles têm necessidades físicas, fisiológicas. E que é um ato de caridade suprir essas necessidades fisiológicas deles. Então, assim, tem pessoas que se revoltam contra essas pessoas que colocam comida para esses animais e acabam envenenando a comida que essas pessoas colocam para matar esses animais. Então, assim, se essa pessoa estiver escutando, né, se alguma pessoa estiver escutando que faça isso, deixe de fazer. Você está apenas acarretando mais consequências para você. Ou seja, vai demorar muito mais tempo a questão do sofrimento, da questão do próprio sofrimento, porque você só está acarretando mais karma, mais male para ter que pagar em futuras encarnações. Então, muito pelo contrário. Se tem um determinado animal, tem problemas sendo ocasionados por animais, vá numa repartição pública, né, peça a intervenção. Então, assim, uma das coisas que eu mais me lembro, isso de gestão para gestão, é que uma das primeiras coisas, sempre a pauta deles, é a questão da construção do canil. Mas a gente sabe que manter um canil é muito caro, né? E também a população não ajuda muito. A população não ajuda muito porque não adianta você manter todos os animais, esses animais que já estão fora, no canil, e sendo que a população não vai ter cuidado e aí vai abandonar animais, esses animais vão proliferar e vai voltar à mesma situação de antes. Então, população, sociedade e Estado atuando junto, lado a lado, podem suprir essa demanda, essa questão ambiental, né? Que essa é a mensagem que nós podemos falar hoje, que nós possamos ter caridade para com esses nossos irmãozinhos, que nós não venhamos maltratá-los, nós não venhamos abandoná-los, muito pelo contrário. Se nós pudermos adotar algum desses animais, poder ajudar as ONGs governamentais, por exemplo, a Força Tarefa Animal, que é uma das instituições, uma das organizações que nós temos aqui em Morada Nova. Ela sempre recebe contribuições, via Pix ou então outro tipo de contribuição. Então, que nós possamos ajudar. E é isso que nós possamos refletir um pouco da mensagem lida e trazida hoje. Obrigado e assim seja. Obrigado, Marcelo, pela sua belíssima explanação aqui, trazendo esse tema que é tão interessante, né? Muito bem, 8h55. Vamos ouvir aqui uma linda canção para nós termos aqui o nosso encerramento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ensina-me a amar.
Muito bem, chegamos aqui à reta final do nosso encontro de hoje, com muita gratidão aqui à professora Assunção, ao Marcelo Martins e a você que está em casa, nos acompanhando, nos abrilhantando com as suas boas vibrações, bons pensamentos positivos aqui para o programa. Muita luz e muita paz a vocês. A gente volta no próximo domingo com mais um programa Momento Espírita. Que Deus possa abençoar a todos, aos que estão ouvindo, aos que não estão ouvindo, aos que são espíritas, aos que são simpatizantes, aos que são curiosos e aqueles que são indiferentes. Que possamos todos nos harmonizarmos com as bênçãos de Deus. A todos um abraço, uma semana de muita luz e de muita paz.